Olá, boa tarde. Nos últimos 12 meses, 78 pessoas que foram presas após reconhecimento pessoal ou foto foram inocentadas. Elas tiveram os processos suspensos ou a prisão relaxada. Os dados são do Superior Tribunal de Justiça. De olho nessa realidade, o Conselho Nacional de Justiça atua para uniformizar regras e procedimentos para o reconhecimento pessoal e a aplicação dele no Poder Judiciário. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega novo pedido de transferência de ex-deputado Roberto Jefferson para hospital particular. Alexandre de Moraes autorizou que Roberto Jefferson receba a visita de 4 médicos particulares indicados pela defesa dele. Plenário do Supremo, ministros retomam hoje julgamento do teto de indenização por dano moral na Justiça Trabalhista. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral inicia julgamento de ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o novo pedido de transferência de Roberto Jefferson do presídio para um hospital particular no Rio de Janeiro. O ministro autorizou que o ex-deputado federal receba a visita de 4 médicos. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de transferência de Roberto Jefferson após a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro enviar um laudo médico atestando que a situação do ex-deputado federal é de absoluta normalidade e que ele necessitaria apenas de exames complementares, como uma ultrassonografia das vias urinárias. Roberto Jefferson está no complexo penitenciário de Jericinó, antigo Bangu 8, e queria ser transferido para o Hospital Samaritano Barra, na capital carioca. Na decisão, o ministro destacou que, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, alguns procedimentos médicos foram feitos no próprio hospital do presídio, não havendo necessidade de transferência para uma unidade particular, já que a penitenciária oferece tratamento adequado ao preso. Por outro lado, Alexandre de Moraes autorizou que Roberto Jefferson receba a visita de 4 médicos particulares indicados pela defesa dele, desde que os profissionais sigam estritamente as regras de entrada na unidade prisional. O ministro lembrou ainda que no dia 4 de setembro permitiu a saída do ex-deputado para tratamento médico e que no dia 13 de outubro determinou a volta dele para a penitenciária após a alta hospitalar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a 2 condenados por falta de realização de audiência de custódia. A audiência de custódia é um instrumento jurídico que exige a apresentação do preso em flagrante a um juiz, no prazo de 24 horas. Cabe ao magistrado verificar a legalidade da prisão e possíveis abusos da polícia. Os ministros da segunda turma do STF analisaram os pedidos de 2 homens, um de São Paulo e outro do Espírito Santo. O relator, ministro Nunes Marques, não atendeu aos pedidos dos réus e considerou as condenações válidas. Segundo Marques, não houve ilegalidade nas prisões porque as condenações foram antecedidas por audiência de instrução e julgamento. Por isso, a não realização da audiência de custódia não se faz necessária. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. Mas o ministro Gilmar Mendes abriu divergência por entender que a não realização da audiência de custódia viola os direitos fundamentais dos presos. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência por entender que a audiência de instrução e julgamento é diferente da audiência de custódia e, portanto, as prisões foram ilegais. Como houve empate, prevalece a decisão mais favorável aos réus para que seja realizada a audiência de custódia em 24 horas a partir da decisão da segunda turma. O Supremo Tribunal Federal concedeu decisão provisória para que um ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro retorne ao cargo. Ele está afastado para investigação desde 2017. Quem tem os detalhes dessa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. Em habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, pediu a suspensão das medidas cautelares que o afastavam do cargo sob o argumento de excesso de prazo no julgamento da ação principal.
Acusado de fraude e corrupção nas decisões da Corte de Contas, o ex-conselheiro cumpria medida cautelar preventiva desde 2017, estando afastado das suas funções públicas. O Ministério Público Federal apresentou manifestação contra a liminar, alegando que a medida de proibição de retornar ao cargo é adequada e necessária para evitar a prática de infrações criminais pelo acusado. O argumento de excesso de prazo para revogar a medida de afastamento e permitir o retorno às atividades foi acolhido pelo ministro Nunes Marques, relator do processo. O ministro destacou que a complexidade do tema e a pluralidade de réus justificam uma maior duração do processo e que esse é o entendimento pacífico do Supremo. Mas considerou que, nesse caso concreto, não há formação da culpa e nem mesmo sentença na ação penal, o que configura constrangimento ilegal e justifica o retorno à função pública. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de duas ações que questionam dispositivos da CLT que foram alterados pela reforma trabalhista. A reforma fixou um teto para pagamento de indenizações por dano moral em relações de trabalho. Pela reforma trabalhista de 2017, em caso de ofensa gravíssima à vida, à saúde ou à integridade física em uma relação empregatícia, o valor da indenização não poderá ultrapassar 50 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador. Entre as alegações das entidades autoras está a ofensa ao princípio da isonomia, porque o valor decorrente de um mesmo dano moral, mas causado a pessoas com cargos diferentes na empresa, terá valor diferenciado em razão do salário de cada empregado. Outro argumento, segundo a Anamatra, autora de duas dessas ações, é que a lei não pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação de indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição. Exatamente nessa linha, lembrou a Anamatra na sua petição inicial, trecho do voto do ministro César Peluso, no RE 447.584, quando Sua Excelência afirmou que, abro aspas, toda limitação prévia e abstrata ao valor da indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Fecho aspas. A Advocacia Geral da União defende que as modificações feitas pela reforma trabalhista têm o objetivo de estabelecer critérios objetivos para a reparação, conferindo mais segurança jurídica e proporcionalidade à fixação judicial dos valores. De acordo com a AGU, tais parâmetros evitam tratamentos distintos a trabalhadores que tenham sofrido danos morais da mesma natureza e reparações desiguais simplesmente por estarem submetidos a juízos diferentes. Não há no texto constitucional disposição alguma que impeça o legislador ordinário de estabelecer parâmetros para a fixação judicial do montante devido. A parametrização legal foi implementada no exercício constitucional e legítimo das funções do Poder Legislativo, na regência das relações trabalhistas. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, por entender que eles violam artigos da Constituição que asseguram direito fundamental à indenização ampla e irrestrita dos danos decorrentes da relação de trabalho. Na prática, a norma valora a reparação do dano moral conforme a posição salarial alcançada pelo indivíduo no mercado de trabalho, submetendo a dignidade da pessoa humana à estratificação monetária por status profissional e também remuneratório. É como se a vida tivesse um valor pré-determinado. O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, começou o voto analisando questões que poderiam prejudicar o julgamento das ADIs. Ele entendeu que tanto a Anamatra como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria tinham interesse nas ações propostas e que poderiam figurar como autoras. Gilmar Mendes também julgou prejudicada a ADI 5870 em razão da perda de vigência da medida provisória 808 de 2017, já que seu artigo 1º era questionado nessa ADI, posicionamento que foi seguido pelos demais ministros.
E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça elabora normas para aumentar a segurança na identificação de suspeitos de crimes. Os detalhes daqui a pouquinho, eu te espero. Até já. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. A Justiça Federal negou o habeas corpus a Glaidson Acácio dos Santos, preso pela Polícia Federal em agosto, acusado de crime contra o sistema financeiro e organização criminosa. Ele e outras 2 pessoas são investigadas por fazerem parte do esquema ilegal de investimentos em criptomoedas. Por 2 votos a 1, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, decidiram manter a prisão dos 3. Segundo as investigações, Glaidson, conhecido como faraó dos bitcoins, teria movimentado pelo menos 38 bilhões de reais. Ele prometia retorno de 10% do dinheiro investido, mas não chegava a aplicar em moedas digitais. O lucro aos investidores era pago em um esquema de pirâmide. O Conselho Nacional de Justiça elabora normas para aumentar a segurança na identificação de suspeitos de crimes. O objetivo é evitar a prisão de inocentes. Muitos casos de prisões injustas ocorrem por causa do reconhecimento fotográfico. 6 dias. Esse foi o tempo em que Jefferson Pereira da Silva, de 29 anos, ficou preso injustamente no Rio de Janeiro. O motorista de aplicativo foi parar na cadeia com base em um reconhecimento fotográfico. O retrato usado pela polícia foi tirado há mais de 15 anos. Foram várias as ilegalidades, né? A começar pelo próprio reconhecimento feito a partir de uma fotografia de quando ele era ainda uma criança. Desde outubro do ano passado, 78 pessoas foram inocentadas, tiveram processos suspensos ou a prisão relaxada depois de revisão dos métodos de reconhecimento. Os dados são do Superior Tribunal de Justiça, que já verificou irregularidades nesse sentido em mais de 50 decisões. O entendimento também foi aplicado recentemente no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes analisou o pedido de um homem condenado com base apenas no reconhecimento fotográfico. A Defensoria Pública alegou no STF que ele foi considerado culpado desde a abordagem policial e não teve o direito à presunção de inocência resguardado. Segundo o processo, o rapaz foi preso logo após 4 pessoas terem sido roubadas. O policial tirou uma foto e encaminhou por aplicativo de mensagem para outros policiais que estavam com as vítimas, que fizeram o reconhecimento. Essa foi a única prova apresentada contra o acusado. O Conselho Nacional de Justiça também atua para uniformizar regras e procedimentos para o reconhecimento pessoal e a aplicação dele no Poder Judiciário. Um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, tem 6 meses para elaborar instrumentos que aumentem a segurança na identificação dos suspeitos. Segundo o CNJ, pesquisas revelam um elevado grau de falhas nos reconhecimentos. Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em todo o país revelou, por exemplo, que 6 a cada 10 prisões preventivas determinadas após reconhecimento por fotografia são de pessoas inocentes e 8 a cada 10 pessoas presas indevidamente são negras. O sistema penal, ou melhor, punitivo brasileiro, corpos negros não têm o direito à presunção de inocência, né? Eles têm alinhavado ao fenótipo, né, negro, a ideia de uma presunção de periculosidade, e é quase uma certeza. Bom, e para repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, que também é coordenador do grupo de trabalho do CNJ. Seja muito bem-vindo, ministro. Boa tarde. Boa tarde.
É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, inclusive hoje é um marco, né? Porque exatamente hoje, um ano de um julgado importantíssimo do STJ referente a esse assunto, né, ministro? Exatamente. Hoje nós completamos exatamente um ano da aprovação do acórdão habeas corpus 586-886, que foi o acórdão que passou a desconsiderar esses reconhecimentos feitos em desacordo com o Código de Processo Penal e, portanto, anular o processo ou determinar a soltura do acusado quando não haja alguma outra prova que possa dar validade a esse reconhecimento feito em desacordo com a lei. Ministro, parece que o grupo já chegou à conclusão de que o reconhecimento, esse tipo de reconhecimento, ele precisa de mudanças normativas, é claro, mas mais ainda mudanças culturais. Esse é o desafio maior? Exatamente, Rafael. Nós estamos envolvidos num grupo muito diversificado, com profissionais de todas as áreas, debruçados nesta questão, com a proposta de apresentar algumas ações e medidas que venham a minimizar, pelo menos, os riscos de erros judiciários, né? Porque não basta apenas alterar a lei para que ela passe a exigir outros requisitos mais seguros para dar confiabilidade a esta prova. É preciso que também todos os profissionais que atuam em um processo criminal, desde o policial militar, nas ruas, passando pelo policial civil, na investigação, pelo promotor de justiça, que inicia o processo, e, acima de tudo, pelo juiz, que vai, afinal de contas, avaliar essa prova, nós precisamos que todos esses profissionais percebam a necessidade de olhar esta questão de uma outra forma, de uma maneira mais cuidadosa, evitando assim que pessoas inocentes sejam presas, sejam condenadas, cumpram penas de uma forma absolutamente intolerável e injusta. Interessante o senhor chamar atenção para esse envolvimento de todos os atores envolvidos no processo, porque o senhor foi muitos anos do Ministério Público aqui do DF, né? Então é fundamental essa atuação conjunta para que a gente avance nessa questão, né, ministro? Exatamente. Eu até, no próprio voto que proferi nesse habeas corpus, eu deixei muito claro que eu, inclusive, fui um dos que reproduziram uma jurisprudência que dizia que, na verdade, o legislador fez apenas uma recomendação quando estabeleceu os requisitos do artigo 226 para o reconhecimento formal de suspeitos. E nós precisamos, então, agora dizer, não é uma recomendação, isso é uma exigência legal, porque é uma prova determinante. Em crimes de roubo, especialmente, a palavra da vítima e o reconhecimento formal por parte da vítima quase sempre tem sido suficiente para condenar pessoas. E não pode ser assim. A polícia e o Ministério Público devem investigar melhor, devem procurar outras provas, usando inclusive a tecnologia de que nos dispomos hoje. Nós temos recursos tecnológicos que nos permitem, por exemplo, saber onde estava aquele suspeito no dia, no local, no horário do crime, né? Para afastar, eventualmente, uma acusação injusta. Os dados são evidentes, né, de que algo está errado. O levantamento da Defensoria Pública, e algo está muito errado, né, ministro? Porque o levantamento aponta que 6 em cada 10 prisões de pessoas inocentes feitas com base nesse tipo de reconhecimento são prisões ilegais de pessoas inocentes. Sim, esse dado bate com uma estatística também norte-americana, em que se apurou que cerca de 2/3 dos erros judiciários, já comprovadamente, são de pessoas que foram reconhecidas de maneira ilegal. E o exame de DNA comprovaram a inocência dessas pessoas. Então, é fundamental que nós revisitemos esse tema e passemos a olhá-lo com muito mais zelo, com muita mais preocupação, porque pessoas, não sabemos quantas, cumpriram pena com base nesse entendimento que, felizmente, está agora sendo revisto. Ministro, quando a gente faz o recorte, né, social e econômico, infelizmente tem raça, tem cor, a gente está falando daquelas pessoas predominantemente negras, os mais pobres, infelizmente são de fato os mais atingidos, né?
Exatamente. Não podemos negar o caráter seletivo do sistema de justiça criminal brasileiro. Geralmente são pessoas da periferia, pessoas pobres e predominantemente pessoas pretas ou pardas, né, que são os mais visados pela polícia nessas abordagens que são feitas nas vias, às vezes uma invasão de um domicílio sem os requisitos legais. E o reconhecimento, quando se trata de um suspeito negro, é ainda mais problemático, porque nós, brancos, temos dificuldades até de fazer distinções em relação a outras raças, como, por exemplo, uma raça asiática, né? E isso potencializa o risco de erro judiciário. Então, no caso das abordagens de pessoas negras, o cuidado deve ser ainda maior para que não reproduzamos este racismo estrutural que, infelizmente, ainda predomina em todas as instituições, inclusive no sistema de justiça criminal. Trabalho duro que vocês terão pela frente, né, ministro? O senhor à frente desse grupo, mas tenho certeza que vamos alcançar aí bons resultados. Muito obrigada pela sua participação. Nos encontramos depois em breve para falar sobre os resultados desse grupo, né? Como é que está o andamento do trabalho? Com certeza os resultados serão muito bons. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Obrigada, ministro. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral inicia julgamento de ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. Integrantes da CPI da pandemia entregaram agora há pouco o relatório final da comissão ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. A ideia é que os fatos apurados no Congresso Nacional possam contribuir com as investigações de irregularidades e crimes eventualmente cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por declarar e disseminar informações consideradas falsas durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar duas ações ajuizadas pela coligação O Povo Feliz de Novo contra a chapa dos candidatos ao cargo de presidente e vice-presidente nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. As ações pedem a condenação da chapa por uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder econômico. A acusação é de que foram contratados pacotes de serviço de disparo de mensagens em massa por WhatsApp e também utilização de perfis falsos para o envio dessas mensagens de cunho eleitoral. O relator das ações, o ministro Luiz Felipe Salomão, considerou os pedidos improcedentes por não haver provas da gravidade dos fatos e o teor das mensagens e a repercussão perante o eleitorado. O ministro ainda propôs a fixação de uma tese. Em resumo, eminentes ministros, diante de temática tão relevante e inédita, penso que o caso convida a Corte a fixar a tese jurídica no sentido de que a exacerbação do uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, promovendo desinformação diretamente por candidato ou em seu benefício e em prejuízo de adversários políticos, pode configurar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, a depender da gravidade da conduta, que será examinada em cada caso concreto. Essa gravidade, como se demonstrará a seguir, deve ser aferida com base nos seguintes parâmetros que entendo preponderantes e submeto ao exame desta Corte. Primeiro,
teor das mensagens e, nesse contexto, se continham propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas. Segundo, de qualquer forma, o conteúdo, se ele repercutiu perante o eleitorado. Terceiro, o alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas. Quarto, o grau de participação dos candidatos nos fatos. E quinto, se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Portanto, eminentes colegas, propondo o exame da tese jurídica contida acima, é que, no caso concreto, eu julgo improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram por unanimidade a nova resolução que regulamenta a gestão do cadastro eleitoral. A norma garante o exercício da cidadania a quem não tem acesso à inclusão digital e a grupos socialmente vulneráveis. Uma das novidades é nos campos do formulário de requerimento de alistamento eleitoral. A partir de agora, eles possuem o espaço para incluir o nome social de pessoas transgênero no cadastro eleitoral. Com a resolução, quem tem 15 anos completos também pode solicitar a emissão do título de eleitor. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.